Futuros acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Batista e estou aqui para mais um vídeo do canal. E como vocês já devem ter visto pelo título, eu vou ler minha redação do Enem 2019, o Enem no qual eu entrei na Faculdade de Medicina pela UFPE, e vou falar minhas principais dicas e estratégias para mesmo quando você está com um tema do qual não tem conhecimento, como aconteceu comigo, você se sair super bem, como eu me saí. Então vamos deixar enrolação e vamos para essa redação. Primeiramente, vou começar a ler da introdução, que é o primeiro contato que o seu leitor vai ter com o texto. É o primeiro parágrafo da redação e o que você precisa ter presente é a apresentação do tema. Você tem que aceitar como se o corretor não soubesse qual é o tema e você tem que deixar explicitado, deixar sua posição sobre o assunto e seus argumentos logo na introdução, de um jeito mais amplo, sem se aprofundar muito. Por quê? Porque o corretor vai ler sua redação e vai notar que você elaborou um projeto de texto, que você não simplesmente saiu fazendo, mas você pensou antes de executar o seu texto. Então vamos para o primeiro parágrafo. Desde o século XIX, com a segunda revolução industrial, houve alarmante incentivo à produção tecnológica, podendo inclusive destacar-se o invento do precursor do cinema contemporâneo, o cinematógrafo. Isso esteve presente no texto motivador. Eu peguei, liguei os tempos e encaixei no contexto da segunda revolução industrial que ocorreu no século XIX. Na atualidade brasileira, trazendo para o nosso contexto. Entretanto, quando observada a dificuldade do acesso ao bem experimentada por expressiva parcela populacional, torna-se perceptível a ineficácia de sua democratização, ou seja, já trouxe a problemática da democratização do cinema para o nosso contexto brasileiro. Eu disse que não era democrático, isso já é meu posicionamento. Eu já peguei o tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, e já falei que, na minha visão, não havia democracia de cinema no Brasil. Isso se deve não só à fragilidade da estrutura cinematográfica nacional, primeiro argumento, como também ao desinteresse dos governantes em promover o usufruto universal do cinema ao tecido social do país. Ou seja, já expus meus dois argumentos que serão desenvolvidos no segundo e no terceiro parágrafo do meu texto. Eles são mais especificados e mais explicados. Aqui é só a visão inicial do meu texto. Você sabe do que eu vou tratar, mas você não sabe tudo. Então vamos dar início aos desenvolvimentos, que é aí onde ocorre a argumentação em si. Uma coisa que eu sempre usei também, que eu sempre gostei, é logo após o ponto, ou logo no início dos parágrafos, eu usava um conectivo, porque isso dá liga ao seu texto. Isso faz o corretor ver que você não saiu só jogando as frases de qualquer modo, de qualquer maneira, e eles vão ver seu texto melhor. Então, fica ligado. É preciso ressaltar de antemão a insuficiência da malha cinematográfica atual. Nessa perspectiva, a falta de estrutura de comunicação, acesso dificultado e a ausência de espectadores suficiente para a lucratividade dessas empresas são, muitas vezes, colocados como infeliz causa para o inaceitável quadro de desigualdade observado
A respeito da realidade, o renomado filósofo do século XX, Arthur Schopenhauer, colocou que o homem tende a moldar seu ideário de mundo em conformidade com o que por ele é observado. Isso é uma área do conhecimento que eu trouxe para o meu texto para enriquecê-lo. Desse modo, é notório o efeito segregador da distinta acessibilidade, uma vez denunciada a decisiva influência dos agentes do meio de socialização na formação ideológica e, por conseguinte, identitária do indivíduo. Então, eu trouxe Arthur Schopenhauer, uma frase que ele disse que o que o homem observa, ele tem a tendência de trazer para seu ideal de mundo. Então, se eu não tenho acesso a cinema, o meu ideário de mundo vai ser diferente do seu que tem acesso. E isso não é legal. Então, eu desenvolvi no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento, que retoma o meu segundo argumento da introdução. Além disso, tristemente, a ignorância dos representantes nacionais no que tange à universalização do produto visual cinema. Por quê? Porque eu usei produto visual para não estar repetindo cinema, porque isso mostra que eu tenho um repertório linguístico para desenvolver meu texto. Age na manutenção do impasse. Sobre esse aspecto, é acordado desde 1988, com a Constituição Nacional, o direito igualitário ao lazer. Isso é muito legal, porque a Constituição é uma fonte muito ampla de repertório, porque todos os direitos que você imaginar vai estar dentro. Então você pode usar isso a seu favor. Direito ao lazer, direito à alimentação, direito à moradia, tudo isso está dentro da Constituição. Então você pode usar sim. Contudo, a posição escolhida pelo Estado de desassistência à irradiação da cultura de cinema para além dos grandes centros econômicos e populacionais contorna de forma vergonhosa determinado pela Constituinte. Ou seja, a falta de desassistência do governo é contrária à Constituição, o direito máximo do cidadão. Figura, pois, como inadmissível que, num país dito democrático e defensor das demandas coletivas, a grande parcela seja inconstitucionalmente negado o benefício de honrar a referida benesse no tocante ao cinema. Ou seja, mais uma vez, eu retomei o cinema e coloquei ele em relação à Constituição. Isso dá liga para o meu texto. E outra coisa muito importante é usar essas palavras como inaceitável, inadmissível, porque dá a você o posicionamento, dá a você uma emoção a respeito do seu texto. Não fica uma coisa mecânica, fica uma coisa natural. E eles vão ver melhor o seu texto por isso, porque você se envolveu com o assunto. Mas se envolver com o assunto não é, por exemplo, colocar tudo em primeira pessoa, que eu não aceito. Não, é dessa maneira, sucinta, de se posicionar. Vamos agora para a conclusão. Essa parte é uma das mais importantes, porque somente a conclusão tem 200 pontos. E numa boa conclusão, se atente ao agente, que é quem faz, a ação, que é o que faz, o meio ou modo, por meio de quê? Como assim? Ele vai fazer um detalhamento que pode ser da agente, pode ser da ação, pode ser do meio ou modo,
e uma finalidade. Com esses 5 elementos, sua conclusão fica completa. Portanto, aqui marcando o conectivo conclusivo, portanto, fundamental a tomada de medida corretora. Nesse sentido, o governo federal, como órgão garantidor da cidadania, ou seja, quem é que vai fazer? Que é o governo federal, órgão garantidor de cidadania, que é o detalhamento do agente, deve, por meio do acordo com empresas cinematográficas e prefeituras, esse é o meio modo, promover o surgimento de um acesso igualitário ao cinema. Isso é a ação. A toda a população brasileira, com acordos de expressão tributária, de impostos e de dívidas para governos locais, doadores de prédios públicos, ou seja, isso aí é uma ação voltada para a prefeitura, e a última foi para as empresas cinematográficas, voltados para o desenvolvimento voluntário incipiente do cinema revolucionário, com a disponibilização de equipamentos como projetores e pagamento de quantia em dinheiro ou em forma de apagamento de impostos às colaboradoras privadas, conjuntamente, oferta acessível, ingresso aos espectadores. Ou seja, eu aí já trouxe uma coisa de igualdade, que o valor do ingresso não pode ser altíssimo, porque vai manter a desigualdade, então tem que ser mais acessível. E aí eu detalhei, porque eu não queria perder ponto de jeito nenhum nessa competência, que é a competência 5 da redação. Agora, a finalidade, que era a única coisa que estava faltando. Espera-se, com isso, aproximarmos da atualidade à realidade otimista dos industriais, que estavam querendo revolucionar a tecnologia lá na introdução, de séculos atrás. E aí eu fechei. Comecei com a Revolução Industrial e terminei com a Revolução Industrial. Então isso fechou redondo o meu texto. Não ficou nada jogado. Nas competências eu tirei essas notas e fiquei com a nota 940. O que foi, assim, de real importância foi o treino. Esse modelo eu já tenho na minha mente. Se você me der qualquer tema, eu vou sentar e vou fazer. Eu vou mudar, por exemplo, tempos históricos, vou mudar o filósofo, encaixar nesse modelo, que foi o que serviu. E por que eu digo que serve? Porque serviu para mim na Imagine, serviu para mim na redação online, serviu para mim no Me Salva, serviu para mim no ProEnem. Então, assim, em pelo menos 4 plataformas, eu com esse modelo tirei notas superiores a 900, alguns cheguei a 1000, e no Enem, que sem dúvida é o teste mais importante, que eu cheguei aos 940 pontos, mesmo com o susto que foi esse tema. Mas aí eu fiz conforme meu modelo, eu errei algumas coisas na competência 1, e na competência 3, na competência 3 eu acredito que tenha sido rasura. E na competência 1, eu acredito que eu tenha cometido algum erro de vírgula, alguma palavrinha errada, eu não achei também. E outra coisa, eu fiz essa redação quase inteira na folha de redação, que eu tenho muita ansiedade. Essa era uma dificuldade, foi um medo que eu tive de tirar nota ruim por causa disso. Então, assim, o modelo é bom, minha gente. Esse aqui foi mais para expor para vocês como foi minha redação, como foi, o que é que eu acho mais importante na redação. Mas terá vídeo sobre o esqueleto, que eu vou dar esse esqueleto para você fazer. Esse foi o vídeo, minha gente.
Eu espero que você tenha gostado. É com muito carinho que eu faço tudo isso. Eu peço que deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreve para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo que eu tenho trabalhado demais para trazer o melhor para vocês, para trazer o que fez a diferença na minha vida. E é isso. Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo.